Quando Helena Ferreira saiu por aquela porta giratória, apertando na mão a carta de rejeição, não olhou para trás. Acabava de fracassar na entrevista mais importante da sua vida, aquela que deveria ter mudado tudo. A responsável de recursos humanos tinha olhado ela de cima a baixo. Tinha visto o seu currículo com empregada doméstica escrito e tinha rido. Tinha rido na frente de todos. Helena tinha 36 anos, um diploma de formação profissional em administração e 13 anos limpando casas de ricos porque ninguém nunca tinha dado outra oportunidade para ela. Estava atravessando a Praça do Arranha-Céus quando ouviu passos rápidos atrás dela. Virou-se e viu um homem de terno preto correndo na direção dela. Era Ricardo Tavares, o CEO multimilionário da Tavares Enterprises, o homem mais poderoso do Porto, e estava correndo atrás de uma empregada doméstica de uniforme cinza. O que ele disse naquele momento mudou para sempre a vida dela, mas não da maneira que ela podia imaginar, porque Ricardo Tavares não estava procurando uma empregada, estava procurando alguém que tinha perdido 25 anos antes. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está vendo este vídeo. Helena Ferreira tinha acordado às 4 da manhã naquele dia. Tinha passado ferro 3 vezes na sua única blusa branca, aquela que guardava para as ocasiões especiais. Tinha lustrado os sapatos pretos que tinha comprado no mercado de segunda mão 9 anos antes. Tinha se maquiado com cuidado, tentando parecer profissional sem exagerar. Era a sua grande oportunidade. Depois de 13 anos limpando apartamentos, casas e escritórios, finalmente tinha conseguido uma entrevista para um cargo de auxiliar administrativa na Tavares Enterprises. Não era um cargo prestigioso, era o último degrau da escada empresarial, mas para ela representava tudo, a possibilidade de demonstrar que era algo mais que uma mulher com um pano na mão. Tinha enviado mais de 280 currículos em 7 anos. A maioria nunca tinha recebido resposta. Os que respondiam faziam isso para dizer que não. Assim que viam a experiência profissional dela, descartavam. Uma empregada doméstica que queria trabalhar em um escritório. Quem ela pensava que era? Mas a Tavares Enterprises tinha respondido. Tinham visto algo no currículo dela, talvez o diploma de formação profissional com nota máxima, talvez os cursos noturnos de informática que ela tinha continuado fazendo, pagando com as economias dela. Tinham ligado para ela para uma entrevista. Helena tinha chegado ao Arranha-Céus da Tavares Enterprises às 8h30, meia hora antes da hora marcada. Tinha olhado aquele edifício de vidro e aço que se elevava em direção ao céu e tinha sentido uma mistura de esperança e terror. Dentro daquelas paredes trabalhavam milhares de pessoas com ternos elegantes, diplomas universitários prestigiosos e carreiras brilhantes. E ela era uma mulher que até ontem tinha esfregado pisos, tinha se sentado na sala de espera junto com outras 9 candidatas, todas jovens, todas elegantes, todas com bolsas de couro e celulares caros. Helena tinha sentido os olhares delas sobre ela, sobre o terno dela, que não era de marca, sobre os sapatos dela, que não eram novos. Tinha apertado a bolsa de pano e tinha olhado para frente. Quando chegou a vez dela, entrou no escritório da responsável de recursos humanos com o coração batendo forte. A mulher atrás da mesa se chamava Sofia Mendes. Tinha 49 anos, um terno que custava provavelmente o que Helena ganhava em 7 meses e um olhar que parecia avaliar o preço de tudo que via. Tinha pegado o currículo de Helena, tinha dado uma olhada durante alguns segundos e depois tinha levantado os olhos. Tinha perguntado por que uma empregada doméstica pensava que podia trabalhar em uma empresa como a Tavares Enterprises. O tom era de quem faz uma pergunta retórica, de quem já conhece a resposta e a acha ridícula. Helena tinha respondido que tinha um diploma de formação profissional, que tinha feito cursos de capacitação, que estava disposta a aprender. Tinha falado da experiência dela na gestão de despesas domésticas, no planejamento, na organização.
Sofia Mendes tinha sorrido, mas não era um sorriso gentil, era o sorriso de quem olha para um inseto e o acha engraçado antes de esmagá-lo. Tinha dito que apreciava a ambição dela, mas que a Tavares Enterprises tinha padrões que contratavam graduados das melhores universidades. Não pessoas que até ontem esfregavam pisos, que talvez ela devesse procurar algo mais adequado ao perfil dela, uma empresa de limpeza, talvez. Depois, tinha feito algo ainda pior. Tinha se virado para a assistente dela, que estava presente na sala, e tinha perguntado se precisavam de alguém para a limpeza. Tinha dito isso com um sorriso, como se fosse uma piada engraçada. A assistente tinha rido nervosamente e Helena tinha sentido o mundo desabar sobre ela. 13 anos de sacrifícios, de economias, de cursos noturnos, de esperanças. 13 anos reduzidos a uma piada. 13 anos apagados por uma mulher que nunca tinha esfregado um piso na vida dela. Helena tinha sentido o sangue subir para o rosto. Tinha querido responder, se defender, mas as palavras tinham morrido na garganta dela. Só tinha olhado para aquela mulher que a julgava sem conhecer ela, que a reduzia a um ofício sem ver a pessoa. Sofia Mendes tinha pegado uma folha, tinha escrito algo e tinha entregado para ela. Era uma carta de rejeição padrão. Agradeciam o interesse dela, mas tinham decidido continuar com outros candidatos. Helena tinha pegado com mãos que não tremiam. Não daria para aquela mulher a satisfação de vê-la desmoronar. Tinha se levantado, tinha agradecido educadamente e tinha ido embora. Tinha atravessado a sala de espera sem olhar para as outras candidatas. Tinha pegado o elevador, tinha descido para o térreo, tinha atravessado o saguão e só quando tinha saído por aquela porta giratória, só quando o sol do porto tinha batido no rosto dela, tinha se permitido respirar. Não choraria, não ali, não na frente daquele edifício de vidro que tinha cuspido ela como algo indigno. Ricardo Tavares estava olhando pela janela do escritório dele no 45º andar. Aos 59 anos era um dos homens mais ricos de Portugal. Tinha construído a Tavares Enterprises, partindo do zero, transformando uma pequena empresa de importação e exportação em um gigante de 17 bilhões de euros de faturamento. Possuía casas em 9 países, uma coleção de arte que valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida e o respeito de qualquer um que contasse algo no mundo dos negócios. Mas Ricardo Tavares não era feliz. Não era desde 25 anos atrás, desde que tinha perdido a única pessoa que tinha amado de verdade. A irmã dele, Isabela, 15 anos mais nova que ele, tinha desaparecido sem deixar rastro. Tinham crescido juntos, órfãos de ambos os pais, em um orfanato nos arredores de Coimbra. Tinham prometido que sempre estariam unidos, que enfrentariam o mundo juntos. E depois, um dia, Isabela tinha desaparecido. Ela tinha 22 anos, ele 37. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Ricardo tinha gastado milhões em investigadores particulares, tinha movido todos os contatos dele, tinha oferecido recompensas astronômicas por qualquer informação. Nada. Isabela tinha se evaporado como se nunca tivesse existido. Naquele dia, Ricardo estava no escritório dele para uma reunião que não interessava a ele. Estava olhando pela janela, pensando em Isabela como fazia sempre quando se sentia sozinho, quando algo chamou a atenção dele. Uma mulher estava atravessando a praça lá embaixo, usava um uniforme cinza de empregada doméstica e apertava um papel na mão. Caminhava com a cabeça erguida, apesar de tudo, com uma dignidade que se via mesmo de 45 andares de distância. Ricardo sentiu algo apertar o coração dele. Não era Isabela, sabia isso racionalmente. Isabela teria agora 59 anos, não 30 e poucos, mas tinha algo naquela mulher, na maneira que ela caminhava, na maneira que ela mantinha a cabeça erguida mesmo na derrota. Então viu ela se virar por um segundo e viu o perfil dela. O coração de Ricardo parou.
Aquele perfil, aquela linha do nariz, aquela curva do maxilar era impossível, era absurdo. Mas aquela mulher tinha o mesmo perfil exato que Isabela, o mesmo perfil que ele tinha olhado durante 22 anos no orfanato. O mesmo perfil que aparecia em todas as fotos que conservava como relíquias. Sem pensar, Ricardo se levantou da mesa dele e correu em direção ao elevador. Os colaboradores dele olharam chocados. O CEO nunca corria. O CEO nunca deixava uma reunião, mas Ricardo nem ouvia eles. O elevador era lento demais. Ricardo pegou as escadas descendo os degraus de 2 em 2, o coração batendo forte, não pelo esforço, mas por algo que não sabia explicar. Uma sensação, um pressentimento, a certeza irracional de que aquela mulher era importante. Chegou ao saguão ofegante. Atravessou a porta giratória e viu a mulher que estava prestes a virar a esquina. Correu. Ricardo Tavares, o CEO multimilionário que nunca corria, correu atrás de uma empregada doméstica de uniforme cinza. Helena ouviu os passos atrás dela e se virou. Viu um homem de terno preto correndo em direção a ela. Era elegante, distinto, com as têmporas grisalhas e olhos de um azul intenso. Parecia importante. Parecia alguém que jamais correria atrás de alguém como ela. Parou confusa enquanto o homem a alcançava. Ele olhou para ela como se visse um fantasma. Os olhos dele estudaram ela com uma intensidade que a fez sentir desconfortável. Depois perguntou o nome dela. Helena não entendia o que estava acontecendo. Aquele homem elegante olhava fixamente para ela, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Tinha perguntado o nome dela, e quando ela tinha respondido Helena Ferreira, algo no rosto dele tinha mudado. Parecia decepcionado, mas também aliviado, como se tivesse esperado uma resposta diferente, mas também temido essa mesma resposta. Perguntou de onde ela era, quem eram os pais dela, onde tinha crescido. Helena estava confusa, mas algo na intensidade daquele homem a empurrou a responder. Disse que tinha nascido em Coimbra, que nunca tinha conhecido os pais biológicos dela, que tinha crescido em um orfanato até os 10 anos, quando foi adotada por uma mulher do Porto. Ricardo sentiu as pernas falharem. Coimbra, orfanato, idade correta. Perguntou o nome do orfanato. E quando ela respondeu Nossa Senhora da Esperança, Ricardo teve que se apoiar na parede para não cair. Era o mesmo orfanato onde ele e Isabela tinham crescido. O mesmo orfanato de onde Isabela tinha fugido 25 anos antes. Helena olhava cada vez mais preocupada para ele. Perguntou se ele estava bem, quem ele era, por que fazia todas aquelas perguntas. Ricardo respirou fundo. Disse que se chamava Ricardo Tavares e que era o CEO da Tavares Enterprises. Viu os olhos dela se abrirem de surpresa. Viu que ela tinha entendido quem ele era, mas também disse que não era por isso que tinha perseguido ela. Perguntou se ela já tinha ouvido falar de uma mulher chamada Isabela Tavares. Uma mulher que deveria ter uns 59 anos, com olhos verdes e uma marca de nascença em forma de meia-lua atrás da orelha esquerda. Helena sentiu o mundo girar. Isabela era o nome da mãe adotiva dela, a mulher que tinha criado ela, que tinha amado ela, que tinha morrido de câncer 9 anos antes. Isabela Costa se chamava depois do casamento, mas de solteira, o sobrenome dela tinha sido diferente. Helena não lembrava. A mãe dela nunca falava do passado dela, e sim, a mãe dela tinha uma marca de nascença em forma de meia-lua atrás da orelha esquerda. Helena lembrava desde criança quando a mãe dela abraçava ela e ela via aquela pequena marca na pele dela. Ricardo ouviu aquelas palavras e sentiu as lágrimas correrem pelo rosto dele. Isabela estava viva. Tinha estado viva durante todos aqueles anos. Tinha adotado uma menina, tinha criado ela, tinha amado ela e ele nunca tinha encontrado ela porque ela tinha mudado de nome, tinha se escondido da vida que tinha deixado. Mas Isabela tinha morrido 9 anos antes. Ricardo não poderia ver ela nunca mais. Não poderia perguntar para ela nunca por que tinha fugido. Não poderia dizer para ela nunca que a amava.
Helena olhava para aquele homem poderoso que chorava na frente dela, no meio de uma calçada do porto, e tentava entender. Ricardo explicou tudo. Contou sobre o orfanato, a promessa que ele e Isabela tinham feito, o desaparecimento repentino dela. Contou os anos passados procurando ela, as noites de insônia, o vazio que sempre tinha sentido. E depois disse o mais importante. Isabela não era só a mãe adotiva de Helena. Se o que Helena dizia era verdade, se Isabela tinha adotado ela do orfanato Nossa Senhora da Esperança, quando ela tinha 10 anos, então havia uma possibilidade de que Helena fosse a filha que Isabela tinha tido antes de fugir. Uma filha da qual Ricardo nunca tinha sabido nada. O teste de DNA confirmou tudo. Helena Ferreira era a filha biológica de Isabela Tavares, nascida quando Isabela tinha 21 anos e entregue para a adoção antes mesmo de sair do hospital. Isabela tinha ficado no orfanato mais 4 anos, atormentada pela culpa, antes de fugir para tentar recuperar a filha dela. Ricardo reconstruiu a história peça por peça, falando com antigos funcionários do orfanato, consultando arquivos empoeirados, pagando especialistas para encontrar documentos que ninguém nunca tinha procurado. Isabela tinha descoberto que estava grávida aos 20 anos. O pai era um rapaz do orfanato, um que tinha sido transferido pouco depois e do qual ela tinha perdido o contato. As freiras tinham obrigado Isabela a levar a gravidez adiante em segredo, escondendo ela dos outros meninos, incluindo Ricardo. Quando a menina nasceu, tinham dado ela para adoção, sem que Isabela pudesse nem segurar ela nos braços. Isabela nunca tinha dito nada para Ricardo porque tinha vergonha de ter ficado grávida tão jovem, de não ter sido forte o suficiente para ficar com a filha dela, de ter fracassado como mãe antes mesmo de começar. Quando fugiu do orfanato, Isabela tinha passado anos procurando a menina dela. Tinha mudado de nome para escapar das freiras que procuravam ela. Tinha trabalhado como empregada doméstica para sobreviver. Tinha economizado cada centavo para pagar investigadores particulares e, no final, tinha encontrado ela. A menina tinha sido adotada por um casal do Porto que tinha dado o nome de Helena para ela. Isabela tinha observado a filha dela de longe durante meses, sem saber se tinha direito de entrar na vida dela. Mas então o casal tinha morrido em um acidente de carro, e Helena, com 10 anos, tinha voltado para o orfanato. Isabela não tinha hesitado. Tinha solicitado adotar ela. Tinha mentido sobre a idade e o passado dela. Tinha feito tudo o que era necessário para recuperar a filha dela, e tinha conseguido. Helena chorou quando Ricardo contou tudo isso para ela. Chorou durante horas, sentada no escritório de Ricardo, enquanto ele segurava a mão dela em silêncio. Chorou pela mãe que nunca tinha conhecido de verdade. Chorou pela mulher que tinha renunciado a tudo para encontrar ela. Chorou pelos anos que poderiam ter passado juntas, se só Isabela tivesse tido a coragem de dizer a verdade. Mas, acima de tudo, chorou porque finalmente entendia. Entendia porque a mãe dela olhava para ela daquela maneira, com um amor tão intenso que às vezes parecia doloroso. Entendia porque a mãe dela nunca tinha dito não para ela, porque sempre tinha colocado Helena na frente de tudo, porque tinha trabalhado até a exaustão para dar para ela tudo o que podia. Isabela não estava só criando uma filha, estava reparando um erro. Estava recuperando o tempo perdido. Estava amando com a força de 25 anos de arrependimento. A mãe dela não só tinha adotado ela, tinha procurado ela durante anos. Tinha arriscado tudo para encontrar ela. Tinha dedicado a vida dela para criar ela. O amor que Helena sempre tinha sentido da mãe dela não era só amor maternal, era o amor de uma mulher que tinha cometido um erro jovem e tinha passado o resto da vida dela consertando isso. Nos dias seguintes, Ricardo e Helena passaram horas juntos. Ele contou para ela sobre a infância no orfanato, sobre as noites em que ele e Isabela pegavam a mão um do outro para não ter medo,
sobre as promessas que tinham feito. Ela contou para ele sobre a mãe dela, sobre a mulher gentil e triste que tinha criado ela, sobre as vezes que tinha visto ela chorando sem saber por quê. Reconstruíram juntos a vida de Isabela, juntando as peças de um quebra-cabeça que tinha ficado incompleto durante décadas. Mas Ricardo não tinha esquecido o que tinha acontecido com Helena na empresa dele. Uma tarde pediu para ela contar sobre a entrevista. Helena hesitou. Não queria parecer uma vítima. Não queria que o tio dela pensasse que estava procurando favores, mas Ricardo insistiu e, no final, ela contou tudo. A risada de Sofia Mendes, as palavras humilhantes, o olhar de desprezo. Ricardo escutou em silêncio, mas os olhos dele ficaram frios como gelo. No dia seguinte, convocou uma reunião com todo o Departamento de Recursos Humanos. Ninguém sabia do que se tratava. Sofia Mendes entrou na sala de conferências com o sorriso seguro de sempre dela, convencida de que se tratava de um assunto rotineiro. Ricardo falou durante 1 hora. Falou sobre os valores da Tavares Enterprises, sobre o respeito que cada funcionário merecia, sobre a diferença entre selecionar candidatos e humilhar eles. Nunca mencionou o nome de Helena, nunca fez referência a um caso específico, mas todos entenderam. No final da reunião, Ricardo anunciou que supervisionaria pessoalmente alguns processos de seleção nos próximos meses. Queria ver como as coisas funcionavam. Queria ter certeza de que os candidatos fossem tratados com dignidade. Sofia Mendes estava pálida como um fantasma. 5 semanas depois, durante uma sessão de entrevistas que Ricardo assistia, Sofia cometeu o erro de tratar um candidato com o mesmo desprezo que tinha mostrado para Helena. Ricardo a interrompeu na frente de todos. Perguntou se ela achava que a roupa de um candidato era mais importante que as competências dele. Perguntou se ela acreditava que a origem social de uma pessoa determinava o valor dela. Sofia gaguejou desculpas. Tentou se justificar, mas Ricardo já não escutava ela. Disse que a Tavares Enterprises não precisava de pessoas que julgavam os outros pela aparência. Disse que a demissão dela seria bem-vinda. Sofia Mendes deixou a empresa 2 semanas depois, oficialmente por motivos pessoais. Na realidade, todos sabiam a verdade. Helena ficou sabendo do que tinha acontecido e foi ver Ricardo. Disse para ele que não deveria ter feito isso, que ela não queria vingança, que só queria seguir em frente com a vida dela. Ricardo sorriu para ela, disse que não tinha feito por vingança. Tinha feito porque era o certo, porque ninguém deveria ser tratado como Sofia tinha tratado ela, e porque a Tavares Enterprises merecia gente melhor. Helena nunca mais voltou a trabalhar como empregada doméstica, não porque o tio dela tinha dado um emprego para ela por compaixão, mas porque Ricardo tinha visto algo nela que ninguém nunca tinha visto. Tinha visto a determinação de uma mulher que tinha acordado às 4 da manhã para uma entrevista que sabia que podia dar errado. Tinha visto a dignidade de uma mulher que tinha saído com a cabeça erguida de uma humilhação. Tinha visto a inteligência escondida atrás de anos de desvalorização. Ofereceu um cargo para ela como assistente no escritório dele, não para o cargo de CEO dele, mas para o trabalho de filantropia dele. Ricardo dirigia uma fundação que ajudava as crianças dos orfanatos, aquelas como ele e Isabela tinham sido, e precisava de alguém que entendesse de verdade o que significava crescer sem uma família. Helena aceitou. Pela primeira vez na vida dela, alguém estava dando uma oportunidade para ela baseada em quem ela era, não em de onde ela vinha. Os primeiros meses foram difíceis. Helena teve que aprender um mundo completamente novo. Teve que enfrentar o ceticismo de colegas que viam ela só como a sobrinha do chefe. Mas ela trabalhou mais que todos. Chegava antes e ia embora depois. Estudava cada documento, aprendia cada procedimento, demonstrava cada dia que merecia estar ali. Depois de 1 ano e meio, ninguém duvidava mais do valor dela.
Helena tinha transformado a fundação, tinha tornado ela mais eficiente, tinha conectado ela com as realidades que importavam, falava com as crianças dos orfanatos com uma empatia que ninguém mais possuía, porque ela sabia o que significava estar no lugar delas. Ricardo olhava para ela com um orgulho que nunca tinha sentido. Via nela o melhor de Isabela. A gentileza, a determinação, a capacidade de amar apesar de tudo. Mas também via algo único, algo que era só de Helena, a força de quem teve que lutar por cada coisa e nunca deixou de acreditar. Um dia, enquanto estavam sentados no escritório dele, olhando as fotos da última inauguração de um centro para crianças, Ricardo disse algo para Helena que fez ela chorar. Disse que durante 25 anos tinha se sentido sozinho, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nada do que de verdade importava, que tinha pensado que quando Isabela desapareceu, tinha perdido a única família que teria jamais, mas tinha se enganado. Isabela não tinha desaparecido, Isabela tinha vivido, tinha amado, tinha criado uma filha maravilhosa. E através daquela filha, através de Helena, Isabela continuava ali. Cada vez que Ricardo olhava para a sobrinha dele, via a irmã dele, via a promessa que tinham feito quando crianças finalmente cumprida. Helena abraçou ele e pela primeira vez desde que a mãe dela tinha morrido, não se sentiu sozinha. Hoje, Helena Ferreira dirige a Fundação Tavares. Tem 39 anos, um apartamento com vista para o porto e uma família que não sabia que tinha. Na entrada da fundação, há uma foto de Isabela com uma placa que diz: para Isabela Tavares, que nunca deixou de procurar o amor. Ricardo vai ver ela toda semana. Almoçam juntos, falam de trabalho, mas acima de tudo, falam de Isabela. Compartilham as memórias, reconstroem a história, mantêm viva a lembrança de uma mulher que amou com todas as forças dela, apesar da vergonha que a consumia. No escritório dela, Helena guarda ainda aquele uniforme cinza de empregada doméstica. Ricardo pergunta sempre por quê, e ela responde sempre a mesma coisa. Porque lembra ela de onde ela vem. Porque lembra ela que o valor de uma pessoa não se mede pela roupa que usa ou pelo trabalho que faz. E porque lembra ela que às vezes, quando você acha que perdeu tudo, o destino só está preparando você para algo maior. Aquela carta de rejeição que apertava naquele dia na praça da Tavares Enterprises está emoldurada junto com o uniforme. Às vezes, Helena olha para ela e sorri porque aquela rejeição não era um final, era o começo de tudo. Se esta história lembrou você que o valor de uma pessoa não depende do trabalho dela ou da história dela, e que às vezes as portas que se fecham são só o prelúdio de janelas que se abrem, deixe uma marca da passagem de você com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram a dignidade humana, a força de quem não desiste e os laços que o destino tece quando você menos espera, pode fazer isso com muito obrigado através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual contou aquele momento em que um CEO multimilionário correu atrás de uma empregada doméstica de uniforme cinza e descobriu que a família que procurava sempre esteve ali.